Hoje eu vou falar de algo que infelizmente os ateus não têm, que seria basicamente uma coisa que te ajuda quando você perde alguém. Eu no ano passado perdi minha mãe e algo que me confortou muito foi o fato de saber que basicamente a nossa história ainda não acabou, eu ainda vou rever ela. Alguém poderia dizer que basicamente então a minha crença, a minha fé, ela seria basicamente para me dar mais conforto. Mas é ao contrário disso, porque hoje eu vou falar sobre isso como, na verdade, a crença em Deus, em alguns casos, pode ser um peso, mas só que no caso, se você interpretar da maneira certa, ela vai te dar forças. Como assim, interpretar da maneira certa? É porque, por exemplo, algumas pessoas, elas dizem que acreditam em Deus, acreditam na Bíblia e tal, mas elas só falam, elas não creem de verdade. Então, elas não estão sendo sinceras. E esse que é o problema. Porque algumas pessoas elas pegam e falam: "Ah, eu acredito em Deus", mas aí, por exemplo, ela acha que o dinheiro vai solucionar a vida dela. Ela acha que tudo se resume ao dinheiro. E sim, o dinheiro ele ajuda muitos aspectos da nossa vida. Ele é uma energia, mas ele não é tudo. E por incrível que pareça, as pessoas pobres pensam mais em dinheiro do que as pessoas ricas, né? Então, basicamente, existiu um estudo em Oxford que mostrou que os ateus e os religiosos intrínsecos, aqueles que têm de coração mesmo a crença deles, eles passam melhor por luto. E eu acho que eu passei muito bem pelo luto da minha mãe e essa noção de que eu vou rever ela, de que ela tá num lugar melhor, de que foi da maneira melhor possível a morte dela, não foi uma morte com dor, ela, no caso, é, ela morreu dormindo, né? Mas também, mesmo que fosse de outra forma, tipo, se Deus, que é muito mais inteligente que eu, permitiu que isso acontecesse, então foi bom. Foi bom não ver, porque poderia ser outra coisa, sabe? E tipo, esse mundo aqui, ele é muito pior do que o mundo vindouro. Então, pra mim, é um alívio, até de certa forma, ela ter subido do que ela continuar nesse mundo. Então, mas só que você tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, algumas pessoas, elas pegam e elas não acreditam de verdade, e quando acontece um evento desses, não é julgando que elas são fracas, porque é um momento é, é muito dificultoso, né? Mas algumas pessoas elas ficam, por que Deus permitiu isso? Entendeu? Por isso que é bom você ser quente ou frio. Não é bom você estar em cima do muro. Ou você acredita ou você não acredita, sabe? Então, essas coisas assim, por exemplo, eu poderia ficar me perturbando agora, não, porque eu poderia ter sido um filho muito melhor, eu poderia ter feito muito mais coisas para minha mãe. O que eu entendo é que a gente está aqui porque a gente precisa ser sincero, a gente precisa mostrar para Deus o que a gente é. A gente tá nesse mundo para isso. Minha mãe, ela fez a jornada dela, passou a jornada dela e foi isso. O teste dela acabou. O teste de algumas pessoas acaba mais cedo. E isso não é um problema, porque Deus sabe o quanto de tempo ele precisa para cada teste. Inclusive até no útero já começa o teste. Tanto que ali com Jacó e Esaú, Deus já se alegrava de Jacó desde o ventre. Então, quando o ser ele vem para fazer coisas malignas, Deus já sabe desde o útero. Ele já sabe, mas não porque é pré-determinado, mas ali no útero ele já é mal. Algumas coisas de mal ele faz. E as pessoas podem pensar, mas como é que ele vai fazer isso? É porque ele tem uma capacidade muito maior do que nós. Então, às vezes as pessoas elas tentam de certa forma humanizar a Deus e elas não sabem o poder que ele tem.
Coisas que a gente hoje em dia pode pensar, poxa, mas não faz sentido desde lá do útero ele já conseguir ver as coisas. Mas só que se você pegar um tempo atrás, falar de determinadas coisas para as pessoas do passado, elas vão achar loucura, coisas que ou aconteceram, ou eventos históricos, ou então descobertas, que às vezes são redescobertas da ciência, no caso, e elas vão achar um absurdo. Então as pessoas duvidam da capacidade de Deus. Mas Deus é muito poderoso. E ele é muito mais inteligente que qualquer ser humano, muito mais sábio do que qualquer outro ser humano. Então as coisas acontecem quando elas são para acontecer, né? Então eu acho triste porque os ateus, para eles, vai acabar e já era, sabe? Ele nunca mais vai rever aquela pessoa, ela basicamente é só um evento aleatório, né? Então, e tem aquele negócio também aleatório, né? Tipo, se você ficar mexendo, a gente tem um avião, a gente tem todas as peças do avião prontas. A gente ficar mexendo em uma caixa alguma hora, em milhões de anos ele vai se formar? Não. Ele só vai ficar mais quebrado, você vai quebrar as peças. Se você ficar se mexendo numa caixa e ficar esperando que ele aleatoriamente se formasse. E tipo, se você deixasse várias peças de um avião, tipo, no universo inteiro, tipo, ele nunca ia se formar. Ele só ia ir quebrando as peças dele. Mas não, agora a vida vai ser formada aleatoriamente, sabe? Tipo, e tem outra coisa também. Você acreditar em Deus não é também, olha só, agora eu fico mais confortável com tudo. É o contrário, porque agora você tem que ter noção que você tá pecando. Então, isso é um fardo também. E você não pode deixar que isso suba a cabeça demais também, porque você precisa viver com equilíbrio. Então, você precisa ter noção que muitas das coisas que você faz estão erradas e que se você quer se tornar a sua melhor versão, você precisa parar de cometer esses pecados. Mas também você não pode se cobrar demais a ponto de limitar o seu potencial ou então a ponto de ser algo negativo mesmo na sua vida, porque algumas pessoas elas não sabem fazer o equilíbrio. Por isso que também a Bíblia inteira que ela tem que ser lida. Não é só a parte dos provérbios ou só o Novo Testamento ou só o Antigo Testamento. Você tem que ler tudo para você fazer essas associações. Uma parte ali de Gênesis se conecta com Apocalipse. Na verdade, Gênesis e Apocalipse são muito parecidos. Uma parte de Provérbios se mistura ali com o Novo Testamento. Tipo, tem várias conexões que você pode fazer. Então, você tem muitas coisas que os ateus acabam perdendo. E principalmente que se eles fossem colocar na balança, vamos dizer que é 50% chance de Deus existir. O que não é. A gente sabe que é muito mais chance. Mas vamos falar assim que ele só tem 50% de chance de existir. Os ateus, se eles vivem sem saber que Deus existe, eles têm, tipo, quando eles morrerem, a chance de ou Deus existe, então eles se ferraram em algum aspecto, ou Deus não existe, então, tipo, eles não se ferraram. Mas, se eles agirem como se existisse, e ele realmente existir, então eles vão se dar bem, porque ele existe. Então, é um paradoxo esse. Não, tem um nome desse negócio, eu acho que é dilema ou paradoxo de não sei quem, eu não lembro agora em específico. Mas era falando basicamente dessas duas chances. Tipo, se você viver como que Deus não existe, né? Então você, tipo, faz mal para as pessoas, você não se arrepende do que você faz. Basicamente você vive uma vida hedonista, você só pensa em você mesmo. Aí então você vai acabar se ferrando na sua vida. Mas por incrível que pareça, tem muitos ateus que tipo que eles dão um baile nas pessoas que acreditam, porque eles muito casos de ateus que eles se arrependem, eles fazem bem ao próximo e às vezes eles
só erram uma coisinha aqui e outra porque eles não têm a palavra, né? Mas Deus perdoa também o tempo de ignorância. Então, muitos ateus também eles serão salvos. Então, por incrível que pareça, tem gente que tá lá, sei lá, na igreja e fala que tem fé e tudo mais. E quando chega uma situação dessa, que vai provar a pessoa, como no caso que eu estou falando aqui, de você perder um ente querido, essas pessoas elas não passam pelo teste. Ou então essas pessoas elas tomam as piores decisões possíveis. Infelizmente as coisas são assim. Então, essa questão de você ter uma força por trás de você, essa questão de você entender que as pessoas elas não acabaram aqui, elas não simplesmente deixaram de existir aqui nessa terra, é algo que os ateus não têm, infelizmente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.